E nós vamos abrir a palavra do Senhor para uma reflexão da palavra de Deus. E desde já esse texto serve como a reflexão para a Assembleia. Abre comigo, por favor, em 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 9 e o verso 10. Eu quero pensar nesse texto e já anunciar o tema: transforme sua sentença de dor. Dá para dizer isso comigo? Transforme sua sentença de dor. No mundo em que nós vivemos, temos dores, mas tem dores que podem ser uma sentença pronunciada. No caso aqui, capítulo 4, verso 9, 1 Crônicas 4, 9 diz: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou de Jabes, ou aflição, dizendo: porque com dores o dei à luz. Juntos o verso 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Juntos. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Transforme sua sentença de dor. Como transformar a nossa sentença de dor? Como eu disse, no mundo em que vivemos não tem como não ter dor. Todos nós em algum momento sentimos dores. Dores por perdas, dores por causa dos vírus que pegamos, adquirimos. Temos dores as mais diversas, por frustrações, decepções. O fato é que nós vivemos num mundo de dor. Dores provocadas pelos outros, dores circunstanciais, dores por pandemias, pestes. Vivemos num mundo de dores. Agora, se nós vivemos nesse mundo de dores, e até quando nascemos, já tem que relevar uma palmada e sentir dor para poder chorar, porque todo mundo que nasce já tem que chorar nesse mundo. É triste, mas essa é a realidade. Jabes, diz a palavra de Deus, que a mãe dele sentiu muitas dores para dar à luz. E depois de todas estas dores que ela teve, ela coloca o nome do menino de Jabes, que quer dizer dor, quer dizer aflição. Esse é o sentido da palavra. Eu fico com muita dificuldade de entender como uma mãe coloca o nome do seu filho de dor, de aflição, de angústia. O menino crescer e ser chamado assim: ei, dor, vem cá. Aflição, vem cá. Você imagine o que é isso. Mas eles, daquele contexto, colocavam muito o nome dos filhos de acordo com as circunstâncias do parto, o momento em que eles estavam vivendo. O fato é que esse menino recebeu esse nome, e dá-nos a entender que esse menino cresce e chega a um entendimento de que aquela sentença de dor
ele recusaria. Ele não aceita aquela sentença de dor. Mas não é só não aceitar. O texto nos diz que ele orou e pediu a Deus para que isso fosse mudado. E aí a sentença de dor ela é transformada. Por isso o assunto hoje é: transforme sua sentença de dor. E Jabes transforma sua sentença de dor. E é importante nós olharmos para esse texto e pensarmos, quando diz o verso 10, que ele invocou a Deus. Por que Jabes invocou a Deus? Porque ele queria que sua sentença de dor fosse transformada. E quem poderia transformar sua sentença de dor? Deus. E Jabes, ele entende, ele crê que Deus pode transformar sua sentença de dor. Ele não aceita a sentença de dor, mas ele precisa de alguém que transforme esta sentença de dor. E ele entende e ele compreende que só Deus. Está implícito no texto que Jabes, quando faz esta oração para que sua sentença de dor seja transformada, ele crê na soberania de Deus. Está implícito aqui. Ele crê que Deus é soberano para mudar todas as circunstâncias, toda a situação da sua vida. Está implícito aqui. Este Jabes, ele crê na soberania de Deus. Ele ora a Deus, ele vai pedir a Deus, porque ele crê que Deus é soberano para reverter, para mudar esta sentença, esse destino dele, essa sina dele. Isso é maravilhoso, irmãos, porque às vezes alguém pronuncia algo contra a nossa vida, ou contra a igreja, contra a nossa família, e às vezes nós ficamos com medo, nós aceitamos, enquanto que Jabes não aceitou, não concordou, e ele entendeu que Deus era soberano para mudar esta situação. Então, primeiro, Jabes, ele ora a Deus, porque ele crê na soberania de Deus, que pode todas as coisas. No próprio texto, no verso aqui, a gente percebe pela oração que ele faz. Ele crê na soberania de Deus, que Deus pode mudar isso, pode transformar, Deus pode intervir, Deus pode agir. E nós precisamos, irmãos, também entender que Deus continua sendo soberano. Sua soberania, ela é absoluta. Não há ninguém como Deus, soberano como nosso Deus, poderoso como nosso Deus. Então nós precisamos entender, como Jabes, que Deus soberanamente pode transformar a sentença de dor. Mas além dele crer na soberania de Deus, e por isso ele ora, ele crê na graça de Deus, porque no texto diz: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, olha o que ele diz: ó, tomara que me abençoes. Ele faz esta oração porque ele crê na graça de Deus. Ele sabe que não é merecedor, mas ele entende que Deus, por sua graça, pode abençoar a sua vida. Embora sua mãe tenha proferido uma sentença de dor, em outras palavras, naquele contexto, seria uma maldição permanente, seria uma sina para aquele garoto, mas ele entende e compreende que Deus é um ser gracioso, que pode mudar sua sentença de dor, pode abençoar sua vida, e ele diz: ah, tomaras me abençoe, se Deus graciosamente me abençoar. Observe que ele não promete nada para Deus. Ele não diz assim: se me abençoares eu te dou tanto, olha, eu vou fazer isso. Ele simplesmente diz: ó, tomaras que me abençoe, porque ele crê na graça de Deus. Sabe, irmãos, as nossas sentenças de dores
poderão ser transformadas no momento que nós entendemos a soberania de Deus, quando nós compreendemos que recebemos a bênção de Deus por sua graça. É pela graça de Deus que nós somos abençoados, e Jabez compreende isso. Tomaras, me abençoe. A bênção vem de Deus, a bênção vem do alto, a bênção vem do trono. É Ele que pode nos abençoar e transformar toda sentença de dor. A sentença estava posta sobre ele, a mãe impôs aquela sentença, mas Deus pode mudar soberanamente, pode mudar isso. Por sua graça, Deus pode mudar isso. E no verso 10 ainda ele diz: e me alargues as fronteiras. Ele não só entende a soberania de Deus, compreende a graça de Deus, mas este homem sabe que Deus é poderoso. Olha o pedido dele: me alargues as fronteiras. Quem poderá fazer isso por ele? Deus pode transformar a sentença de dor. Todo o poder pertence a ele. E me alargues as fronteiras. Aqui ele está crendo no atributo de Deus, que é o Todo-Poderoso, o Deus onipotente. Ele pode. Lembra do pedido que aquele leproso fez a Jesus? Se queres, podes curar-me. Se queres. Ele não duvidou do poder de Deus. Se queres, pode curar-me. Então esse homem está crendo na onipotência de Deus. Deus pode alargar as minhas fronteiras, mas sempre de acordo com o querer de Deus. Isso ele ora, porque ele quer que Deus transforme esta sentença de dor. Já pensou, irmão, se Deus soberanamente, graciosamente e portentosamente atender esse pedido de Jabez, sua sentença está mudada. Sua mãe põe sobre ele esta sentença de dor, mas ele está dizendo: há um Deus que pode transformar esta minha sentença de dor. E o texto então diz: que seja comigo a tua mão, que seja comigo a tua mão. Na Bíblia nós entendemos, compreendemos que quando Deus estende a mão, Ele estende por duas razões. Uma, quando Deus estende a mão para castigar, quando a mão do Senhor se levanta para punir alguém. Esse é um motivo. O outro motivo é quando Deus estende a mão usando de misericórdia. E a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos destruídos, consumidos, aniquilados. Quando ele diz aqui no texto que seja comigo a tua mão, o intento dele aqui é que a misericórdia de Deus seja dispensada sobre ele. Ele quer a misericórdia do Senhor, ele precisa da misericórdia de Deus. Que Deus olhe para o coração dele e use de socorro, de favor para com o miserável. Ele quer que a sua sentença de dor seja transformada. E aí misericórdia significa coração no miserável. E ele está querendo que a boa mão de Deus esteja sobre ele, não para castigá-lo, porque ele não vai aguentar, mas para usar de misericórdia, para que sua sentença de dor seja revertida, seja mudada. Então Jabez faz esse pedido a Deus. O Deus que pode abençoá-lo, o Deus que pode usar de misericórdia. E o texto termina dizendo: e me preserve do mal. Preservar do mal ele está pedindo a proteção.
me preserve do mal. Deus, eu estou orando a Ti, porque o mal já está sentenciado sobre a minha vida, mas eu sei que o Senhor pode me preservar do mal. Ora, se ele usa a palavra mal, significa que ele está precisando da bondade de Deus. Para preservar do mal é preciso da bondade de Deus, e ele ora a Deus. Observe que nesse texto está implícito atributos de Deus, e este é um dos atributos, a bondade de Deus. Me preserve do quê? Do mal, usando tua bondade. Eu preciso da tua bondade, Senhor. O mal está sentenciado, o mal está decretado, o mal está sobre mim. Minha mãe já sentenciou isso, já determinou o mal, mas eu peço que tua bondade me preserve do mal. Verdadeiramente este homem cria em Deus, sabia quem era Deus. Então aparece aqui mais um atributo de Deus, que é a bondade do Senhor. Ele quer que Deus seja bondoso. De modo, olha aí, depois de todos esses atributos de Deus, soberania, graça, onipotência, misericórdia, bondade, termina o texto dizendo: de modo que não me sobrevenha a aflição. Deus, só o Senhor, pode impedir, mudar, transformar esta minha situação de dor, de aflição, que foi imposta sobre a minha vida. Deus, eu não aceito isso aqui, mas não é o suficiente não aceitar. Eu preciso que alguém faça algo por mim, e o Senhor pode. E o texto diz que Jabes invocou o Deus de onde? Que Deus foi esse? Deus dos amorreus? Deus dos filisteus? Ele invocou Baal? Qual foi o Deus que ele invocou? Diz aqui: o Deus de Israel. E quem é o Deus de Israel? Jeová é o Deus de Israel, que é o nosso Deus. Então ele está aqui pedindo para Deus transformar sua sentença de dor. Sabe, irmãos, quando alguém olha para a gente e diz assim: essa figura não tem jeito, essa situação não tem jeito, parece que alguém pronunciou uma sentença de dor para a nossa vida. E a gente precisa entender que há um Deus que pode transformar nossa sentença de dor. E diz a palavra que ele disse: de modo que não me sobrevenha a aflição. Deus, eu sei que o Senhor pode, o Senhor é suficiente. Há uma palavra do apóstolo Paulo que eu gosto muito, lá das epístolas dele, ele diz assim: quem há suficiente para isto? Ninguém é suficiente para transformar uma sentença de dor, mas Deus é a nossa suficiência. Deus pode transformar nossa sentença de dor, irmãos. Não sei se alguém pronunciou uma sentença de dor sobre sua vida, sobre sua casa, sobre seu casamento. E aí, às vezes a gente aceita, a gente fica com medo, ou a gente não faz nada. Mas o exemplo de Jabes é que ele ora a Deus, é que ele pede ao Senhor. Irmãos, diante da sua sentença de dor, clame a Deus, ore ao Senhor, porque Deus pode reverter e mudar qualquer situação, segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Tenho dito aqui nesta igreja uma frase: Deus dá jeito onde não existe jeito, mas do jeito dele. Não podemos esquecer esse final. Deus dá jeito onde não existe jeito, mas do jeito dele, é do jeito dele.
E aí Deus transforma a sentença de dor de Jabes, porque o texto termina dizendo: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus reverteu, Deus mudou esta sentença de dor que estava posta sobre Jabes. Qual é a sua sentença de dor? Você sabia que alguém pronunciou uma sentença contra a terceira igreja? E a sentença era esta, eu vou dizer. Eu descobri isso depois que eu estou aqui. Alguém disse o seguinte: a terceira igreja nunca vai ter mais de que 300 membros. Alguém que odiou a nossa igreja nunca vai ter mais de 300 membros. Depois que eu ouvi isso, eu orei sozinho. Eu digo: Senhor, eu não aceito isso aí, porque é a igreja do Senhor. Nós somos igreja de Deus. Nós somos igreja do Senhor. Você sabe quantos membros nós temos hoje na nossa igreja? Mais de 300 membros. E pela graça de Deus nós temos 4 congregações. Você aceita a sentença de dor? Alguém que com raiva, com ódio, com amargura disse: isso não vai andar, não vai dar certo. Você aceita isso? Para a sua família, para a sua casa? Agora é interessante, comumente Deus atende as orações. O salmista diz: bendito seja Deus que não me rejeita a oração. E Deus diz a palavra que concedeu o que Jabes tinha pedido, ou Jabes tinha pedido. Mas geralmente Deus faz mais do que o que nós pedimos. Ele pediu isso aqui, mas no verso 9 diz algo que mostra que Deus fez mais. Olha, verso 9, vamos ler juntos. Foi Jabes, ou Jabes, mais o quê? Ilustres, do quê? Do que seus irmãos. Ultrapassou o que ele havia pedido. Deus deu mais, se tornou o quê? Mais ilustre. Comumente Deus atende às nossas orações, mas Deus faz mais do que nós pedimos, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. E eu quero terminar dizendo que esta semana isso falou comigo, porque eu tinha em mente dizer: Senhor, eu quero chegar à minha velhice, nem que seja com um apartamento pequeno. Eu gostaria que o Senhor me desse. Olhava para o bolso, não chegaria numa coisa maior, mas aprove Deus mudar esta circunstância, esta situação. E hoje, quando eu olho para a nossa casa, eu disse: mas pai, só Deus para nos dar isso aqui. Só Deus para fazer isso. E Deus pode todas as coisas. Irmãos sabem, e eu vou dizer claramente, quando o dono fez a primeira proposta para casa, era um valor. Quando nós fechamos o negócio, foi a metade do valor. E hoje, a casa vale quase o dobro do valor inicial. E eu tomei conhecimento já esses dias. Eu disse: só Deus. Às vezes a gente está pedindo algo, mas soberanamente, graciosamente, misericordiosamente, portentosamente, bondosamente, Deus resolve fazer mais.
Aí você pediu a Deus algo e de repente o Senhor te respondeu com algo maior, te deu algo melhor, mais do que o que você imaginava, porque Paulo crê nisso, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, irmãos, nós vamos orar agora. Talvez você esteja numa sentença de dor, uma sentença de aflição. Vamos ficar em pé e vamos orar. E aí eu quero o grupo aqui na frente, para a gente cantar. Nós vamos terminar esse momento cantando a bondade de Deus. A gente termina e a gente divide. Irmãos, então, não aceite, meu irmão, sentença de aflição, de dor, que o homem pronunciou sobre você. Creia na grandeza de Deus. Creia que Deus é suficiente para a sua vida. Que às vezes a gente aceita. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor? Pastor Diego, vem para cá, ora ao Senhor. Toda a igreja, você crê nisso? Você crê que Deus pode mudar esta sentença de dor? Deus fez isso com Jabez. Isso está na Bíblia. E você olha aqui, está uma genealogia gigante. E aí lá no meio da genealogia dos descendentes de Judá, está aqui, dos descendentes de Judá. Jabez era um descendente de Judá. E os irmãos sabem que Jesus é descendente de qual tribo? E você é descendente de qual tribo agora? De Judá, porque você é de Jesus. E Ele pode mudar toda sentença de dor, de aflição, de angústia que você tem recebido nesse mundo, ou alguém pronunciou sobre a sua vida, e hoje você pode recusar isso, mas olhando para o Altíssimo, dizendo: Senhor, eu não tenho condição, eu não posso. Deus, a situação é esta, mas o Senhor, o Deus de Israel, o Deus da terceira igreja, o nosso Deus, pode mudar isso. Então levante suas mãos e ore a Deus. Se você tem alguma sentença colocada sobre você, sentença de morte, sentença de dor, sentença de aflição, sentença de angústia, qualquer sentença do mal, hoje você clame a Deus e peça que Ele soberanamente, graciosamente, misericordiosamente, portentosamente, que Ele possa bondosamente mudar isso, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã preciosa. Muito obrigado porque o Senhor é especialista em reverter histórias. Quantas histórias estão aqui representadas nessa noite, nessa manhã, Senhor. Quantas vidas, quantas histórias marcadas pela dor, quantas sentenças negativas e dolorosas teu povo já ouviu ao longo da história. E quantas dessas sentenças ainda perturbam a mente e o coração, ainda traz tristeza, ainda, Senhor, traz ansiedade profunda, ainda traz, Senhor, dificuldade nessa jornada. Mas Tua palavra hoje veio nos curar disso. Tua palavra hoje veio nos mostrar que é possível dar a volta por cima com Cristo. É possível rejeitar. É possível vencer um passado marcado pela dor, pela aflição, porque em Cristo, através de Cristo, tudo se faz novo. Nós podemos viver o novo do Senhor. A terceira igreja pode e vai viver o novo do Senhor, porque é o Senhor quem quebra a maldição, é o Senhor quem interrompe o caminho do fracasso, da aflição, e nos faz viver algo novo, fronteiras alargadas, presença constante, proteção constante, a boa mão do Senhor. É isso que nós queremos na nossa vida, e nós não queremos dar um passo se a Tua boa mão não for conosco. Porque o alargar de fronteiras, a vida nova, a bênção, a fartura, não são nada sem a Tua presença. Nós não queremos se o Senhor não for conosco, se a Tua presença não for, se a Tua boa mão não for, nós não queremos ir. Mas, Senhor, se a Tua mão for conosco, alargue nossas fronteiras, multiplique nossos recursos, dá sustento ao Teu povo abundante, abundante, para que eles glorifiquem o nome do Senhor.
O Senhor costumeiramente ouve orações em que o Senhor nos induz a orar por elas. O Senhor nos chama a orar hoje por uma transformação de vida, por fronteiras alargadas, por tua santa presença. E nós cremos que a sentença que Jabez ouviu será a mesma que a nossa, e o Senhor concedeu o que nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Eu não sei se passou na sua cabeça algo que aconteceu comigo há um tempo atrás. Alguém contou uma bênção bem grande, e eu pensei assim, eu não falei, mas eu pensei, por que só Deus só faz com os outros? Por que Deus só faz com os outros? Eu pensei isso. Aí depois Deus fez comigo, e eu pedi perdão ao Senhor. E eu disse, é Deus, o Senhor também faz comigo. Mas naquele momento eu disse, parece que Deus só faz com os outros. Sabe quando todo mundo conta bênção, 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 e Deus fez isso, e você fica olhando, mas Deus está fazendo. Aí você pensa, Deus só faz com os outros. Mas eu passei por essa experiência e entendi que Deus também faz comigo. Deus também faz contigo, irmão. Cantemos juntos. Vamos.